paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã, meu querido professor de Escola Bíblica Dominical, meu amado pastor, minha amada pastora. Que alegria nós estarmos aqui mais um dia para estudar um pouco sobre a nossa lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de podermos estudar a Sua Palavra. Nós já tivemos a nossa primeira aula quanto à questão do que é o discipulado. Posteriormente tivemos a nossa segunda aula sobre o início ali da salvação, parte 1, estudando um pouquinho sobre o pecado, como o pecado entrou no mundo, o que o pecado trouxe de ruim para as nossas vidas. E hoje nós vamos, de fato, entrar na nossa aula, a Salvação Parte 2, onde nós trataremos de como é que nós podemos obter a salvação por intermédio de Cristo Jesus, porque nós precisamos da salvação por intermédio de Cristo. Então, depois de deixar os nossos alunos ali com uma vontade de ter essa aula, não é mesmo? Porque nós tivemos ali uma pincelada sobre a necessidade da salvação, todo o dano que o pecado trouxe para as nossas vidas, porque nós precisávamos de um Salvador. Hoje, de fato, nós vamos entrar na aula sobre a salvação, o Salvador, como nós somos salvos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero deixar aqui registrado que o nosso querido pastor Gedeon Júnior não está conosco hoje, primeiramente porque os irmãos sabem que essa semana foi uma semana muito complicada para a nossa família, para a Igreja do Senhor. Nós perdemos a nossa pastora presidente, a pastora Loide. Estamos sendo fortalecidos e confortados pelo Espírito Santo e também por todo o amor que a igreja tem demonstrado para conosco, mas não tem sido uma semana fácil, né? E além disso, no dia de hoje, o nosso pastor ele tinha o compromisso de estar ali na igreja, e aqui estou eu então fazendo essa gravação para que nós possamos ter essa aula abençoada, tá bom? Então, justificativas feitas, vamos então para a nossa aula, a salvação, parte 2. Você vai observar ali na capa da nossa aula essa imagem muito bonita, né, de uma família olhando para a cruz, que aqui está vazia, porque nós sabemos que a cruz ela está vazia, mas que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós hoje temos a viabilidade de ter a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus e pela graça, né? Então, o textuário da nossa revista, da nossa lição de número 3, estudo de número 3, a salvação parte 2, é um texto que você conhece, eu tenho certeza, Efésios capítulo de número 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, meu querido professor, eu quero inicialmente orientar você que, ao começar essa lição, você faça essa reflexão aqui sobre a capa da nossa lição, fazendo essa menção sobre a possibilidade de salvação que nós temos através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Posteriormente, fazer ali a leitura do textuário, para aí sim nós entrarmos de fato na nossa aula. E aí, na introdução, a gente vai lembrar um pouquinho, né, sobre o que nós falamos na última aula. A introdução ela começa justamente falando isso, que na lição anterior nós iniciamos o estudo sobre a salvação e aprendemos um pouquinho sobre o pecado, a sua origem, os seus efeitos, mas nós também iniciamos a noção de que Deus prometeu um Salvador. E aí, na introdução, a gente pode observar aqui que a gente trouxe aqui uma reflexão para que todos os nossos alunos possam entender que, no decorrer de todos os tempos, os homens eles procuravam encontrar a salvação de inúmeras formas, né? E a maioria das salvações que eram ofertadas para a humanidade eram por
mérito. Então, os homens eles conseguiam obter a salvação simplesmente por mérito, ou seja, simplesmente pela força do seu próprio braço. Só que a gente aqui precisa entender, já de cara na introdução, o aluno ele precisa entender que a salvação em Cristo Jesus, ela não é alcançada por mérito humano, tá? A salvação que nós temos por intermédio de Cristo Jesus, ela é um presente de Deus, ela é uma dádiva de Deus oferecida por sua graça e recebida pela fé. Então, a gente precisa já dar uma pincelada na introdução sobre o modo que nós obtemos a salvação, né? Aqui a gente meio que já entrega toda a lição, mas é de suma importância o aluno entender que a salvação ela não é alcançada por mérito, né? Você pode inclusive aqui fazer uma referência a o restante do texto ali de Efésios, no capítulo de número 2, né? Onde Paulo diz que quando ele diz que nós somos salvos pela graça, ele diz que a salvação ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Ela é dom de Deus. Então é muito importante aqui, se você puder dar essa pincelada com o aluno, tratar com ele sobre isso, para que ele já entre na lição entendendo que a salvação ela é um presente de Deus, a salvação é uma dádiva de Deus, oferecida pela sua graça e recebida pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Então o homem ele não tem mérito algum na salvação, tá? E é importante, meu querido, aqui a gente entender que, sim, nós temos alunos que já ouviram essa história 1 milhão de vezes, já entendem perfeitamente isso, mas o intuito da revista, primeiro, é ganharmos almas. Então aqui nós temos uma lição totalmente evangelística. E em segundo lugar, discipular essas almas que nós iremos ganhar. Então, muito possivelmente, aqueles que nós iremos ganhar para Jesus, aqueles que nós iremos discipular, eles não tenham ainda ouvido acerca dessa história. Então é muito importante a gente já começar batendo nisso. A salvação por intermédio da graça, não é mesmo? E na fé em Cristo Jesus. Então, é isso que a gente vai estudar nessa lição hoje. Como nós podemos receber a salvação, né? E como a promessa do Salvador se cumpre. Então, no ponto de número 2, já entrando aqui no desenvolvimento da nossa lição, nós vamos observar o seguinte. Aqui eu quis deixar registrado uma situação que foi a seguinte. Nós teremos uma lição, tá? Onde nós trataremos somente sobre Jesus. Então, é claro que não tem como falar de salvação sem falar de Jesus. Isso é um fato, meu querido. Mas nós teremos uma única lição exclusiva para falar somente sobre Jesus. Mas hoje o intuito é entendermos a salvação e o plano de salvação de Deus, tá? Mas vamos lá então. Você se recorda na nossa última aula, a salvação parte 1, que nós falamos sobre uma promessa feita ali em Gênesis, quando Deus ele promete ainda no Gênesis a redenção de toda a humanidade por intermédio do sacrifício de Jesus. E aqui, a esta altura, é muito importante que o aluno ele já entenda o seguinte, que você fale para o seu aluno. Querido aluno, nós teremos uma lição onde nós falaremos só de Jesus, só sobre quem é Jesus. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele é o Filho de Deus e ele, como Filho de Deus, veio com uma missão. E que missão é essa? Nos salvar de nossos pecados e possibilitar novamente o caminho até Deus. Você se lembra que na nossa primeira lição, a salvação parte 1, nós falamos justamente sobre isso, que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Então Jesus ele vem como o caminho, né? Assim como João escreve ali no capítulo de número 14, versículo 6, ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu quero falar isso aqui. Jesus é o caminho, mas o caminho que me leva para onde? O caminho que me leva até Deus. Jesus, ele trouxe de volta a viabilidade de nós nos achegarmos a Deus. Ele é o caminho até Deus. Então, como nós falamos na última lição, o pecado nos separou de Deus. E, por causa disso, o homem ele teve que se apegar a uma série de ritos
que eram intermediados pelos sacerdotes, tá? Para que assim nós pudéssemos nos achegar a Deus. Então, meu querido, aqui você não precisa explicar para o seu aluno nesse primeiro momento, porque isso é uma questão de aprofundamento posteriormente, toda a questão ali de Levítico, não é mesmo? E dos sacrifícios, e o que cada coisinha apontava, até porque nós já temos uma revista onde nós tratamos sobre isso. Então aqui são aspectos gerais, são questões elementares, principiológicas, iniciais para o nosso irmão que aceitou Jesus e para o nosso irmão que está sendo discipulado. Então ele precisa entender primeiro, o pecado fez separação entre o homem e Deus. Jesus, como o Filho de Deus, se apresenta como o caminho para nos ligar de novo até Deus. Mas nós precisamos compreender que, em razão do pecado ter nos separado de Deus, até que Jesus viesse, existiam situações que eram a sombra daquilo que viria, não é mesmo? E aí nós tivemos que nos apegar a uma série de situações que apontavam para Jesus até que ele viesse. Só que todas essas situações elas eram intermediadas pelo sacerdote, para que o homem pudesse alcançar ali o perdão de seus pecados e voltar a ter ali uma comunhão com Deus. Só que o que acontece? Através de Cristo, esse elo ele foi reconstruído de uma vez por todas. Nós sabemos que no Antigo Testamento todos os sacrifícios eles tinham que ser renovados, não é mesmo? Só que o sacrifício de Jesus ele foi feito de uma vez por todas. Então, através de Cristo, esse elo foi reconstruído por seu sacrifício na cruz e agora nós podemos nos achegar a Deus de uma vez por todas e sem medo. Então, Jesus ele assume o nosso lugar, morrendo numa cruz de uma vez por todas, vencendo o pecado que nos aprisionava e nos dando a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. E aqui você pode pincelar com seu aluno aquele texto de João, que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em razão de tudo isso, nós podemos encontrar a salvação, não por nossos próprios méritos, mas sim em razão de simplesmente tudo o que Cristo fez por nós. Então, o que a gente precisa entender? O que o seu aluno, meu querido professor, ele precisa entender nessa lição? Na primeira parte da salvação, ele teve que entender sobre a origem do pecado, o que é o pecado, o que o pecado fez conosco, por que nós precisávamos de salvação. Mas agora, de fato, nós vamos entrar sobre o que é necessário para receber a salvação. Qual é a nossa parte para receber a salvação? Já que a salvação ela vem de graça, né? Deus nos dá de graça. E aí, meu querido, no ponto 2.1, a gente coloca aqui, é necessário ter fé, crer e confessar. Então, primeiro, eu entendo que a salvação ela é me entregue pela graça, ou seja, Deus me dá aquilo que eu não merecia, não é verdade? Nós não merecíamos a salvação, mas Deus me dá a salvação, né? Por isso que a gente diz que a graça é um favor imerecido, porque nós não merecíamos a salvação. E aí, inicialmente, nós precisamos, depois de entender sobre a graça, ter fé em Jesus Cristo, acreditando em seu sacrifício na cruz do Calvário e confessando que Ele é o nosso Salvador. Então, eu preciso primeiro entender a graça, entender que a graça é um favor imerecido. Depois, eu preciso ter fé. Depois de ter fé, eu confesso que Jesus é o meu Salvador. Que Jesus é o meu Salvador. Então, eu aqui poderia conceituar a fé simplesmente como a mão que estende para receber o presente de Deus. Então, crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e confessar os nossos pecados é o caminho para nós sermos salvos.
E aqui a gente tem o texto de Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10. Você pode ler com seu aluno. E aí, depois de tudo isso, nós somos feitos filhos de Deus, texto que eu já citei aqui de João 1, versículo 12. Então, quando nós temos fé, quando nós cremos, quando nós confessamos, nós iniciamos um lindo processo de salvação, que começa pela justificação, não é mesmo? Que é um ato soberano de Deus, pelo qual, através da fé em Jesus, nos declara justos. Então, aqui é importante também a gente entender que nós somos justificados. Depois de sermos justificados, nós entramos ali no processo de santificação, que é um processo que a gente vai durar ali durante toda a nossa vida, até chegar um momento em que, de fato, nós seremos glorificados, quando o nosso corpo corruptível é transformado em um corpo incorruptível, nós somos transformados, enfim, isso é matéria para uma outra aula, né, para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Mas então a gente precisa entender isso. A fé, ela é o início de tudo. Depois a gente crê de todo o coração por intermédio dessa fé e a gente confessa que a gente precisa de Jesus, tá? E aí é muito importante também o aluno entender, no ponto 2.2, que a salvação ela é pela graça e somente, tá? A salvação ela é pela graça. Não há nada, meu querido, que o homem faça para ser salvo, senão crer. Como a gente colocou aqui, crer, confessar. Então, nós precisamos crer. Nós somos salvos por graça, por intermédio da fé em Cristo Jesus. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Como eu já falei aqui, você pode repetir com seu aluno aqui nesse ponto, a palavra graça, ela significa favor e merecido. Deus, então, nos oferece a salvação mesmo sem merecermos. Não é algo que nós possamos conquistar por causa das nossas boas obras ou por um esforço pessoal. Não, é totalmente um ato de amor e misericórdia de Deus. E aí o que acontece? Quando a gente crê, quando a gente confessa, acontece um fenômeno na nossa vida que é o fenômeno do novo nascimento. Quando nós recebemos a salvação em Jesus, nós nascemos de novo, né? Pois receber a salvação é mais do que apenas aceitar uma ideia. É uma transformação interior. Então, a gente precisa entender que quando eu aceito a Jesus, quando eu entendo que a minha salvação ela vem de Jesus, nós nascemos de novo. E isso é uma ideia muito importante, meu querido, tá? Isso é algo muito importante, porque nascer de novo é simplesmente começar a viver uma nova vida. Não é simplesmente aceitar uma ideia, mas é ter uma transformação interior. Jesus, conversando ali com Nicodemos, em João no capítulo 3, ele fala sobre essa necessidade de nascer de novo. Então, nós recebemos uma nova vida em Cristo, deixando para trás ali a nossa vida de pecado e vivendo para Deus. Aí você pode ler também o texto de 2 Coríntios 5,17 com seu aluno, tá? Um texto importantíssimo. Então, a gente passa, depois ali de nascer de novo, ao processo de santificação, né? Que, como eu já falei aqui, é um processo que nós vivemos até o retorno de Jesus. A santificação, ela é a jornada contínua do crente para se tornar mais parecido com Cristo, separando-se do pecado e buscando a conformidade com a vontade de Deus, né? Como eu falei, é um processo gradual que começa na conversão e vai continuar por toda a vida, né? Como diz ali o texto bíblico, que a luz do justo ela vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar manhã perfeita. E aí, vamos lá. Depois da gente entender aqui na nossa revista que o Salvador é Jesus, mas sem entrar muito nisso, porque vai ter uma lição só sobre Jesus. Como a gente sabe, Jesus ele é o centro do Evangelho, Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro da Palavra de Deus, ele é o Verbo de Deus. Então a gente precisa de uma lição inteira para falar sobre ele. Mas a gente explica, você é salvo
pelo sacrifício de Jesus. E aí a gente vai entrando. Mas nós precisamos entender que é necessário ter fé, crer e confessar. Depois a gente fala um pouquinho sobre a salvação ser pela graça somente. Depois, o novo nascimento. E aí, a gente fala bem aqui rapidamente sobre o papel de Jesus na salvação. E aqui é muito importante o seu aluno entender que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Tá? Não existe outro mediador, não existe salvação em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz em nosso lugar, levando os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo a vitória sobre a morte. Então, assim, é muito importante a gente entender que a salvação ela vem somente por intermédio de Cristo, tá? Nós cremos sinceramente que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, ele é o único caminho entre Deus e os homens, e é por isso que a gente não acredita que é possível ter salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus, tá? Isso aqui é algo muito importante que deve ser dito. E Jesus, ele é uma figura tão importante para a salvação que vai ter uma lição onde nós trataremos única e exclusivamente sobre Jesus. Porque sem Jesus, a salvação ela não seria possível, tá, meu irmão? A salvação ela não seria possível. E é muito interessante nós falarmos sobre essa questão da salvação, não é mesmo? Porque Cristo foi surpreendente, né, irmãos? Vamos ser honestos. Ele vem a essa terra, ele pisa o chão que nós pisamos, ele passa a sua infância, cresce, inicia o seu ministério, explica sobre a vontade de Deus para a humanidade, ele morre por todos nós, ele se entrega por todos nós e ele ressuscita ao terceiro dia. E é por isso que o evangelho é surpreendente, meu irmão. Sabe por quê? A gente acredita sinceramente que a salvação ela só pode ser obtida por intermédio de Jesus. Olha só, Jesus ele fez de fato o combo completo, não é mesmo? Ele nos ensina o que é necessário, ele morre por nós, só que, como se não bastasse, ele ainda ressuscita, sendo a primícia dos mortos, para que nós também tivéssemos a alegria de ter a convicção de que um dia nós também seríamos ressuscitados. Olha só que coisa maravilhosa é o Evangelho e a salvação que nós temos por intermédio de Cristo Jesus. Irmãos, isso é surpreendente. Isso é surpreendente. E, sejamos francos, não existe nenhuma outra religião em que aquele que é o grande... a grande figura central ainda esteja vivo, não é verdade? Todos os outros já morreram, Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele vive, e é por isso que nós acreditamos sinceramente que é por intermédio do sacrifício dele que nós somos salvos. Então, meu querido, depois de todo esse caminho trilhado, uma lição muito simples, uma lição muito rápida, objetiva, aqui eu não li os textos bíblicos com você, mas é interessante que você leia cada texto bíblico, porque cada texto bíblico foi colocado ali com o seu objetivo, o seu propósito, então é muito importante para que o aluno fique com toda a lição fixada dentro do seu coração. E aí, posteriormente, você vai concluir reiterando que a salvação é o maior presente que Deus oferece ao ser humano. Meu querido, não existe presente maior do que a salvação que nós temos por intermédio de Cristo Jesus. Nada é maior do que a salvação que Deus nos deu por intermédio de Cristo Jesus. E é interessante você fazer, no final dessa lição, uma reflexão entre a lição A Salvação, parte 1, que é a lição 2, e a Salvação, parte 2, que é a lição de número 3, aqui dizendo, lendo talvez com seu aluno o que está escrito aqui na conclusão. Sim, no Éden nós pecamos, caímos, fomos desobedientes, mas Deus não desistiu de nós. Ele preparou um caminho para sermos redimidos e para que pudéssemos novamente ter comunhão com Ele. A salvação
é um dom gratuito recebido pela fé por meio da graça. Não depende do que fazemos, mas do que Cristo fez por nós. Quando cremos em Jesus, somos salvos, transformados e recebemos a vida eterna. Sendo assim, desfrute da salvação que você obteve em Cristo Jesus, pois o preço foi pago e hoje todos nós somos livres do poder do pecado em razão do seu sacrifício. Então, olha só que coisa surpreendente, olha só que coisa maravilhosa isso aqui, meu irmão. É importante você ler esse final aqui com o seu aluno para que ele possa fixar muito bem esse paralelo, essa demonstração de que no Éden nós pecamos, no Éden nós caímos, no Éden nós tropeçamos, mas um dia Cristo foi enviado para nos entregar a salvação e hoje nós somos salvos pela graça por intermédio da fé em Cristo Jesus. E aí no final nós temos aqui as nossas perguntas para reflexão, você pode pedir para o seu aluno responder o que é graça e como ela se manifesta na salvação. 2. Por que a fé é tão importante para ser salvo? E 3. Você já recebeu a salvação como um dom de Deus? E aí, meu querido, a gente encerra essa lição. Mas aí você vai encerrar essa lição fazendo a propaganda da próxima aula. É isso. Você vai olhar para o seu aluno e você vai olhar para ele e vai dizer: olha, meu querido, agora que você entendeu como a salvação ela acontece, nós precisamos falar da figura principal da salvação, que se chama Jesus Cristo. E aí a próxima lição, meu querido, nós vamos estudar somente sobre Jesus, somente sobre tudo que Cristo fez por nós. Quem é Cristo, né? Quem é esse Jesus? E aí é uma lição muito importante, tanto para ganharmos almas, como também para discipularmos. Então, queridos, que nós possamos de fato fazer isso, buscar a face de Deus e nos entregarmos verdadeiramente a Ele, fazendo a sua obra, a sua vontade e dando o nosso melhor em tudo que formos fazer. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer pela paciência, agradecer pelas orações e agradecer por tudo que os irmãos têm feito por nós nesse momento de dificuldade. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, meus queridos. Que Deus abençoe a vossa vida, o vosso pão, a vossa água e que Ele vos faça prosperar em todos os seus caminhos. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu desejo a todos os nossos professores uma excelente aula e, assim como eu falo em todas as nossas outras aulas, eu estou à disposição, precisando é só me avisar, eu estou aqui para ajudá-los, tirar dúvidas, sempre que for necessário, estou à disposição. Que Deus abençoe cada um de vocês, a paz do Senhor.